Viram para lados opostos. Nós temos meristemas de dois tipos, meristemas apicais, ou primários, e os meristemas laterais, ou secundários. Os meristemas apicais, como o próprio nome diz, eles existem nos ápices, tanto de caules ou raízes, ou seja, nas porções mais jovens desses órgãos. Também existem nas gemas axilares das folhas. São gemas que estão na base das folhas, protegidas pelo próprio pecíolo da folha e que são capazes a dar origem a ramos inteiros. Olha lá o que eu comentei anteriormente, os meristemas, responsáveis pelos dois tipos de crescimento. Crescimento primário são os meristemas primários, ou os apicais, localizados no ápice do caule, nas gemas axilares ali no caule e nas gemas ou nos ápices radiculares, na ponta das raízes. Então, meristemas primários, apicais primários, promovem o crescimento primário. O vegetal estica, se alonga por meio deles. Já os laterais ou secundários, que ele vai comentar agora, promovem o espessamento do vegetal. Já os meristemas laterais, eles ocorrem na periferia dos órgãos, ou seja, ao redor de caules e de raízes, e eles vão ser capazes de fazer com que esses órgãos aumentem o seu diâmetro. Então, os meristemas apicais, eles já estão presentes desde o embrião da planta. Desde que o embrião é muito jovem, já existe uma região determinada que vai ser o ápice e uma região determinada que vai ser o ápice radicular também. Nessa semente mais desenvolvida, aqui a gente pode observar o ápice meristemático caulinar e o ápice meristemático radicular. Nessa semente de milho também, aqui está o eixo do embrião, aqui mais ampliado, nós temos o ápice meristemático caulinar aqui e o ápice meristemático radicular nessa outra extremidade. Mais ampliado ainda, nesta semente de capsela, nós vemos o ápice meristemático caulinar, ou meristema apical caulinar, e o meristema apical radicular. Este meristema apical caulinar vai dar origem às estruturas aéreas da planta, ou seja, caule e folhas, enquanto que esse meristema apical radicular vai dar origem à raiz primária, ou seja, a primeira raiz formada na plântula. Olha que interessante que ele acabou de dizer. Então, esses meristemas, já existem no embrião, ok? Então, meristemas, na verdade, é um conjunto de células, embrionárias, ou seja, células que apresentam características muito semelhantes às características do embrião. Ou seja, células jovens que não sofreram diferenciação, que apresentam fortíssima totipotência, que posteriormente com o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento do vegetal, elas vão mudando, dando origem às células que vão mudando a sua forma e adquirindo então uma função específica. Então essas células, à medida que o vegetal cresce e desenvolve, vai sofrendo diferenciação, e vai se tornando uma célula vegetal típica, uma célula típica de caule, uma célula típica da folha, uma célula típica do pecíolo da folha, uma célula típica de um fruto, do que seja. Aí esses meristemas vão dar origem a todas as estruturas, todos os órgãos que existem nos vegetais, e todos os tipos de células que existem nesses órgãos. Então, a célula, para fazer com que isso ocorra, ela tem que sofrer diferenciação. Então, esses tecidos meristemáticos, essas células que se multiplicam, com o passar do tempo, vão se multiplicando e parte dessas células vão se diferenciando, vão adquirindo formas e funções específicas, para compor aquele tecido próprio do caule, da raiz, da flor, do fruto, da semente, do que seja, Ela vai adquirindo uma função específica. E uma vez que a célula se diferencia, ela adquire aquela forma, aquela função, ela não mais consegue retornar ao seu estado embrionário, entendeu? Ou ser aquela célula capaz de virar qualquer outra coisa novamente. Por quê? Porque ela já sofreu a sua diferenciação. Ou seja, uma vez que ela adquiriu aquela forma e função, ela vai ser aquilo para o resto da vida, ok?
Aqui, no caso de Arabidopsis, nós vemos a formação embrionária, desde uma fase globosa até uma fase cordiforme e depois a formação da plântula, e nós percebemos que já há uma determinação de que células vão dar origem a cada ápice meristemático. Olha só que interessante, essa imagem que ele está mostrando aqui, mostra desde aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui são só duas células, ou seja, acabou de formar o zigoto, ocorreu lá a fecundação do óvulo pelo grão de pólen, formou uma única célula, o zigoto, que vai dar origem ao embrião, e essa célula já sofre uma divisão. E aí, nessa primeira divisão que o zigoto sofre, já ocorre a diferenciação. Uma célula, essa célula superior, vai formar a parte apical do embrião e posteriormente da planta, e a outra célula, tá, que se originou na divisão, vai formar a parte basal, ou seja, a parte das raízes, tá, do embrião, que vai dar origem, a parte da radícula, né, do embrião, que vai dar origem às raízes da planta. Então, olha só, acabou de formar o zigoto, ocorreu a fecundação, formou uma única célula, já se divide, sofreu a primeira divisão, a primeira mitose, dividiu em duas células de cargas genéticas iguais, uma célula aqui em cima e outra célula alongada aqui embaixo, uma redondinha, uma alongada. Essa redondinha superior já tem uma função específica, vai dar origem aos meristemas que compõem a parte aérea da planta, que vão compor a parte aérea da planta. Ou seja, o embrião que vai se formar a partir dessas duas células, essa primeira célula aqui vai ser a célula que vai dar origem aos meristemas que formarão a parte aérea, olha aqui, ó, a parte aérea do vegetal, do embrião aqui e da planta adulta. E essa outra célula, tá? Logo depois que sofreu a primeira mitose do zigoto, essa outra célula vai dar origem a essa estrutura aqui, ó, que vai formar, ó, aqui, ó, a parte radicular do embrião e da planta adulta. Formação da plântula e nosso ápice meristemático. Então, estas células em verde escuro vão dar origem ao ápice meristemático caulinar. E estas células de uma região chamada hipófise vão dar origem ao ápice meristemático radicular. Da mesma forma, numa semente de milho recém-germinada, nós temos a emergência da parte aérea. Aqui eu vejo a coleoptile protegendo o ápice meristemático caulinar, e na outra extremidade eu já vejo a raiz primária e no seu ápice o meristema apical radicular. Então, onde nós vamos encontrar estes meristemas apicais? Observando essa figura, nós temos um esquema de uma plântula, nós vamos perceber que no ápice do caule e nas gemas laterais, que estão na axila das folhas, nós temos ápices meristemáticos. Olha que interessante. Isso aqui é uma imagem de microscópio, tá? Como se fosse dessa plântulazinha aqui, uma planta jovem em desenvolvimento. Então, quando você vai na ponta do ramo, no ápice caulinar, tá? Ou nas gemas axilares, nas gemas laterais que existem na base da inserção das folhas com o caule, com o ramo, tá? Nós encontramos essa estrutura aqui, ó. Olha aqui, ó, essa estrutura aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o meristema apical da parte aérea da planta. Isso aqui, pessoal, essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, ó, já são, tá, células que vão formar as folhas, tá? E essa parte aqui é a célula que são células que vão se multiplicar e alongar e dar origem ao crescimento dos ramos. Então, essa coisa nova aqui, essa coisinha pequena aqui, isso aqui é um meristema apical. É minúsculo, às vezes imperceptível a olho nu. Mas, tá, aqui dentro já existe um tecido, tá, de células que já vão com o tempo, né, com o crescimento e desenvolvimento, se diferenciar e formar caules e folhas, tá? Novos ramos e novas folhas.
esses são os meristemas apicais, tá? Olha aqui, ó, da parte aérea. Ao passo que aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na raiz, olha aqui essa imagem. Essa é a região, eu já mostrei para vocês numa aula passada, que é a região de crescimento, de alongação da raiz, tá? É nessa região aqui, ó, aqui está o meristema, é por aqui que as raízes crescem, tanto nessa raiz, quanto nessa, com todas as raízes da planta, nessa região aqui, ó, um pouco anterior à coifa, que a coifa é um tecido de proteção, tá? Então, nessa região aqui, ó, é que ocorre o crescimento. Aqui é o meristema apical da raiz. É aqui que se multiplica e é aqui que a raiz vai alongando e crescendo. Já existe aqui, minúsculo, às vezes é imperceptível a olho nu, às vezes a gente só consegue enxergar, tá, com auxílio de microscópio. Como este que está aqui em microscopia. Ambos ápices, tanto das gemas axilares quanto do eixo principal, têm o mesmo potencial, ou seja, são capazes de formar galhos inteiros e até árvores inteiras. Na outra extremidade, nós vamos ter o ápice meristemático da raiz. E no ápice de cada ramificação da raiz, ou seja, de uma raiz secundária, vamos ter meristemas também de mesmo potencial. Olha o que ele falou aqui, ó, que essas gemas são capazes de formar ramos, galhos e plantas inteiras. Olha, como é que uma gema daquela vai formar uma planta inteira, né? Vocês lembram que eu acabei de falar, na aula passada foi falado, esse professor acabou de mencionar no vídeo que essas células meristemáticas, né, elas são dotadas de forte totipotência. Essa totipotência faz com que essa célula seja capaz de se transformar em qualquer coisa no vegetal. Como elas estão numa região da gema apical, elas vão se transformar em, principalmente, né, dependendo do estímulo que ela receber, vão se transformar em ramos e folhas. E depois, posteriormente, em flores, tá? E essas gemas sofrem modificações hormonais, tá? E vão se transformar em flores que vão dar origem a frutos e sementes, tá? Mas quem comanda, quem diz o que aquela gema tem que ser, são hormônios, pessoal. Vocês viram aliás, vocês não viram, mas vocês verão nas aulas de fisiologia. Os hormônios é que dizem para essas gemas o que elas devem ser. Então, quando ele diz que uma gema daquela pode dar origem a um vegetal inteiro, o que isso significa? Que se você retirar aquela gema, aquele meristema, tá? Aquele tecido meristemático, e você fizer o cultivo dele in vitro, ou seja, em condições de laboratório, controlado dentro de tubo de ensaio ou placa de Petri, e aplicar as doses certas dos hormônios certos, você pode fazer com que aquela gema vire um câncer, um calo, tá? Que se multiplica, começa a formar, multiplicar, e em algum momento você pode pegar aquele calo e fazer com que ele se transforme numa planta. Então, isso é muito comum em algumas plantas, principalmente no cultivo de orquídeas, tá? A multiplicação dos vegetais in vitro, tá? Ou seja, a gente faz clones dentro de laboratório utilizando as gemas. Então, eu tenho uma geminha do caule, eu retiro ela lá da base da folha, né, uma geminha axilar ou da pontinha do ramo, e com aquela gema eu consigo criar uma nova planta, com caule, raiz, folha, que vai ser uma planta adulta normal, mas que teve origem numa gema, não no embriãozinho, tá? Não no embrião formado a partir da fecundação do óvulo com o grão de pólen. Então, quando ele diz que uma gema daquela pode dar origem a um vegetal inteiro, tá? É isso. Dependendo do tratamento que eu dou àquela gema, eu retiro ela, coloco num local sob condições controladas, e dependendo dos tipos de hormônio que eu coloco ali no meio de cultura onde ela está sobrevivendo, eu faço aquela gema se multiplicar e, de repente, aquela gema vai tomando formas diferentes, vão surgindo pequenas folhas, raízes, de repente aquela gema vira uma plântula pequenininha, com caule, folha e raízes, e posteriormente crescerá e será capaz de se reproduzir, formando flores, frutos e sementes. Então é isso que ele está dizendo, tá ok? Cultivo in vitro é muito comum na agronomia, tá?
principalmente na área de frutíferas e flores. Orquídea, quase que 100% das orquídeas produzidas em escala comercial são produzidas assim, através de uma gema, eu multiplico e consigo formar milhares de plantas. Eu faço com que aquela gema vire um câncer, cresça e eu vou picando esse câncer à medida que ele vai crescendo, e cada pedacinho daquele que eu pico eu consigo fazer com que dê origem a uma nova planta, tá? Essas células se multiplicam, eu faço a divisão desse grupo de células em frações bem pequenininhas, multiplico, divido de novo, multiplico, e assim eu vou tendo uma quantidade enorme de células meristemáticas em diferentes tubinhos, em diferentes frascos, e aí eu faço a colocação dos hormônios nas doses adequadas, nas condições adequadas, e aquela célulazinha, aquele grupinho de célula do meristema, que era um meristema caulinar ou radicular de uma planta, entendeu? Um meristema apical ou uma gema axilar, o que seja, vai virar uma nova planta, tá? Orquídea é cultivada quase que essencialmente assim, frutíferas isentas de doenças, por exemplo, a bananeira é muito comum, né? O abacaxizeiro, né? Plantas que têm problema com doenças. Então é possível você fazer o cultivo de novas plantas de mudas isentas de doenças nessas condições de laboratório. Então existem biofábricas, que é o nome que a gente dá para empresas especializadas em reproduzir vegetais através dessa técnica, tá? Que é a multiplicação de gemas. Tá? Então eles conseguem produzir de uma única gema milhares ou milhões de plantas geneticamente igual. Imagine que você tem uma planta que é fantástica, uma planta produtiva, resistente, com fruto ou com uma flor que seja interessante e você quer multiplicar. Quando você faz o cruzamento dela, pode ocorrer variabilidade genética. Pode ser que o filho não seja exatamente igual a ela, porque ela pode ter cruzado, entendeu? Com ela mesma ou com outra planta da mesma espécie. Tá? Toda vez que ocorre o cruzamento, ou seja, a fecundação por meio de meiose, existe recombinação genética. Então, existe chance do filho não ser geneticamente igual aos pais. Ser diferente, apresentar um pouco de característica de um pai e um pouco de característica da mãe. Agora, quando eu quero um indivíduo exatamente igual, aquela planta é fantástica, eu quero outras plantas iguais a ela, aí eu faço a clonagem. Ou eu posso fazer mudas por meio de ramos, estacas e outras formas, pedaços de raiz, ou eu utilizo as gemas dessa planta, multiplico dessa forma, né? Pego essas células meristemáticas, multiplico e consigo produzir dezenas, centenas, milhares de outras plantas exatamente iguais àquela. Observem as gemas laterais e apicais. Nesse caso, eu tenho o ápice de uma planta protegido por catafilos. O que são catafilos? Catafilos são folhas modificadas que protegem justamente as gemas das intempéries, do inverno rigoroso ou do fogo. Aqui nós temos outro ápice meristemático, caulinar. Aqui, ó, o ápice caulinar. Nesse caso, essa é a planta da maconha. Aqui, nós vemos bem que as gemas laterais que estão na axila das folhas já começaram a se desenvolver e formar ramos laterais. O que ele está falando? Olha aqui, ó. Isso aqui é um ramo principal, ó. E aí na axila das folhas, olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu. Olha aqui, ó. Já começou a formar ramos laterais. Na base aqui, ó. Olha aqui, ó. A inserção da folha no ramo. Aqui estão as gemas axilares e aqui está a gema apical, tá? A gema apical, gema axilar. Gema apical, gema axilar. Aqui nesse ramo de maconha, tá? Já ocorreu a modificação desse tecido meristemático, dessa gema. Ela já começou a formar novos ramos, tá? Então, era uma folha como essa, de repente a geminha que está aqui, né? O meristeminha que está aqui começa a se desenvolver e dá origem a novos ramos. É assim que surgem os ramos, os galhos nas árvores, nos vegetais, tá ok? Da mesma forma como nessa vista ao microscópio, em que nós temos na axila de uma folha, aqui está o resto de uma folha, uma gema começando a se desenvolver. Então, mesmo na gema apical principal, na axila de cada folha vai existir ao menos uma gema lateral.
Nem sempre uma, mas pelo menos uma.